de compartilhar, tá? Estamos no ar. Bom dia para você que acompanha o canal Delta. Eu sou o Danilo Santos. Estou aqui com a Cíntia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Danilo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cíntia, nossa primeira entrevistada ao vivo aqui, estreando a nossa série de bate-papos. Né? Eu queria ouvir de vocês como é que está o áudio e quem for chegando já vai dando um toque para a gente. Eu vou lá naquele bom e velho retorno, né? A melhor forma de a gente saber se o áudio está bom. E a gente já vai começar falando sobre, não só sobre o Conselho Tutelar, tá, Cíntia? Eu vou colocar bom dia para o Carlos Alberto, o Caco, que está aí com a gente. Cíntia, nossa primeira entrevistada. Ó, parece que o áudio está muito bom. Vamos que vamos. Então, não só sobre o Conselho, tá, Cíntia? A gente vai falar sobre a assistência social, né, a secretaria onde você trabalha atualmente, entender algumas dúvidas que normalmente as pessoas possuem sobre isso, e aí sim a gente entra no assunto do Conselho Tutelar, que é nosso foco aqui hoje. Primeiramente, Cíntia, eu queria saber de você o que você faz hoje, qual que é o seu trabalho hoje, quais as suas atribuições? Bom, obrigada, viu, pelo convite. É uma honra ser a primeira, vou compartilhar com certeza. E, bom, eu estou em Ferraz desde 2017, trabalho no órgão gestor da assistência social. Para as pessoas entenderem, o órgão gestor é aquele que coordena, que faz a gestão de todos os equipamentos da assistência social e buscando, lógico, efetivar o Sistema Único da Assistência Social no município. Então, nós dividimos, né, a secretaria em setores, a proteção social básica e a especial, que cada uma delas presta serviços, né, aos munícipes, dependendo da vulnerabilidade que eles se encontram, e também apoio os conselhos municipais, tanto o deliberativo, que é o da assistência social, quanto os de direitos. Então, da criança, do idoso, da mulher, pessoa com deficiência, e assim vai. Maravilha. Hoje, um dos conselhos que você tem uma participação muito grande, você é presidente, né, do CMDCA. Né? O que é o CMDCA? Fala pra gente. É o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui de Ferraz. Então, basicamente, o Conselho tem a função de planejar, coordenar, fiscalizar toda a política de atendimento à criança e adolescente de Ferraz de Vasconcelos, sejam organizações da sociedade civil, sejam governamentais também. Então, dentro do Conselho, a gente procura debater, procura deliberar, inscrever as entidades e buscar participação, fiscalização de perto, né, em relação à política de atendimento. Deixa eu entender aqui. Então, hoje, por exemplo, digamos que eu queira montar uma entidade para prestar, por exemplo, para firmar uma parceria com a prefeitura na administração de uma creche, por exemplo, né? Eu vou montar uma creche e conveniar essa creche com a prefeitura. Ela passa pelo CMDCA? Passa pelo CMDCA. Você vai precisar apresentar os documentos oficiais, lógico, da entidade, né? E um plano de trabalho, de que forma que você vai realizar esse atendimento, se está de acordo com as normativas daquele serviço. Aí existe uma comissão dentro do conselho que vai fazer a visita, vai verificar o local, as documentações e tal, e aí sim a gente concede o registro. E quem participa desse conselho é só funcionário da prefeitura? Não, ele é paritário, metade é composto por indicações do governo, do Poder Executivo, e metade é sociedade civil através das suas organizações sociais, que põe um representante, nomeia, né, um representante, e assim a gente faz nossas reuniões. É legal lembrar que todos os conselhos eles foram previstos lá na Constituição.
é o modo efetivo da participação popular junto ao Poder Executivo. Perfeito. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui sobre a importância dos conselhos, né? O que acontece? Hoje eu vejo muita gente fazendo vídeos criticando o governo. É válido, é importante você criticar ações, mas uma forma mais efetiva de participar, né, seria através do conselho, onde você fiscaliza, na maioria dos casos. Conselho de Saúde, nós vamos falar um pouquinho sobre ele essa semana, não apenas hoje. O processo eleitoral do Conselho de Saúde está aberto, por exemplo, e o Conselho de Saúde ele tem uma importância muito grande, né, na aprovação de contas da pasta, né, da saúde, enfim. Você é membro do Conselho da Saúde? Da saúde não. Da saúde não, a minha área, eu sou da assistência social, que tem o mesmo formato, ele delibera por toda, por exemplo, vida financeira da Secretaria de Assistência Social. E dos conselhos de direitos, né? Criança, adolescente, idoso, mulher, pessoa com deficiência. Você tem um conhecimento dessa parte de legislação e tudo mais. Eu vou aproveitar um pouquinho desse conhecimento. Antes da gente entrar no Conselho Tutelar, a gente vai chegar lá porque o CMDCA é o conselho do qual a Cíntia ela é presidente, ele que está gerindo aí, né, praticamente o processo eleitoral. Então, ele que criou o edital. Depois você vai me explicar como é que foi feito esse edital, que eu sei que não foi feito pela Cíntia, né? Ele foi o conselho inteiro participando, pessoas dando sugestões, opiniões, enfim, votando, né, também. Então, assim, a Cíntia vai explicar como é que foi essa confecção e como está sendo também aquela lei, aquela minuta de lei, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, é muito importante. E lembrando que as reuniões dos conselhos, elas não ficam restritas aos membros do conselho, né? Eu, por exemplo, participei da última reunião do CMDCA, né, como ouvinte. Ouvinte não, a gente participa, né, dá ideias, das sugestões. Então, qualquer um, e aí eu aconselho você pré-candidato aí, a vereadora, a prefeita, a participar das reuniões dos conselhos, porque você vai descobrir problemas, né, que você imagina que é uma coisa de simples solução. Eu vou dar um exemplo, tá, Cíntia, com a sua licença. Ontem nós tivemos muitas pessoas relatando um problema aqui na área da saúde, numa UBS que fica aqui próximo, que é a UBS Bela Vista. E aí o que acontece? O problema é a tal da agenda fechada, né? Só pode marcar consulta a partir de determinado dia. E aí forma aquela fila, né? Nesse dia forma uma fila muito grande. E aí eu fui tentar entender, inclusive lá na conferência de saúde, que não tinha pré-candidato, aliás, um pré-candidato a prefeito estava lá, nem se pode falar ainda em pré-candidatura a prefeito, mas alguém que se coloca à disposição para disputar a eleição para prefeito, só tinha uma, né? E muitos criticam, mas poucos tentaram entender por que funciona dessa forma. Eu me coloco, às vezes, no lugar do gerente de um posto de saúde, com um problema desse para resolver. Ele não é uma solução simples. A OS é apontada, só explicando por que a agenda é fechada, né? Você não tem médico suficiente para atender toda a demanda gerada pela população ali da região. Aí o gerente do posto ele faz o seguinte, ele determina um dia específico e a partir daquela data será marcada a consulta. Muita gente não consegue ir naquela data, então você consegue atender quase todo mundo que procurou, né? Dificilmente a pessoa chega ontem, por exemplo, todo mundo que estava na fila conseguiu marcar consulta, exceto alguém que não teve paciência de esperar, realmente demorou muito, né? E aí a gente entende o lado da população também, mas todo mundo que estava lá conseguiu ser atendido. A questão é, se a agenda fica aberta todos os dias e você permite que se marque para um longo prazo, você vai estar em 3, 4 semanas marcando consulta para daqui 6 meses. E daqui 6 meses, o município ele já esqueceu da consulta e ele acaba não vindo. Então isso gera um problema gigantesco porque tira a vaga de alguém que poderia estar ali substituindo. Então, é um problema sério. Precisa ser resolvido? Precisa. Quais são as sugestões? A Conferência da Saúde foi, né, uma forma de se buscar essas soluções.
mas as pessoas não estavam lá. No outro dia as pessoas estão reclamando. Isso é muito importante, você ficar de olho no cara que se coloca aí como pré-candidato, que fica o dia inteiro gravando vídeo, que ele participe também, que ele dê sugestões, porque apontar problema é fácil falar assim, pô, não tem médico no posto. Por que não tem médico? Como é que a gente resolve? Aí, a solução, que inclusive na conferência foi falado pelos funcionários, foi falado por pessoas que participavam ali, a terceirização do serviço. Muita gente falou da terceirização do serviço, que seria a contratação da OS, como acontece em Mogi das Cruzes, como acontece em Suzano, como acontece em São Paulo, como acontece em vários lugares. Em Ferraz, Cíntia, pelo fato de nós termos tido aí 2 prefeitos presos, nós temos vários processos, vários problemas de improbidade, vários crimes contra a administração financeira, existe um receio de se colocar uma empresa para gerir a saúde no município. Então, assim, eu entendo essa posição também. Era um discurso meu também, né? Que em Ferraz não dava para fazer, mas conversando com os funcionários da saúde, com os gestores de posto, com o secretário de saúde, enfim, e com pessoas técnicas, como a Cíntia tem conhecimento, não é a primeira vez que você atua, né, nesse cargo, não é a primeira cidade que você atua, já trabalhou em Suzano, já trabalhou em outros lugares, em entidades, então conhece os 2 lados da coisa. Eu vou querer ouvir um pouquinho sobre isso. Então, a OS é uma alternativa, não sei se ela é a alternativa mágica que vai solucionar todos os problemas, acredito que não, mas ela pode, nesse momento, sanar as dificuldades mais emergenciais que nós temos, vamos dizer assim. Cíntia, essa preocupação das pessoas com relação aí à possibilidade de desvios, como é que a gente consegue ficar tranquilos com esse problema? O melhor caminho seria através do Conselho, que é um órgão fiscalizador e onde a população pode participar, né? Na administração pública, para você fazer contratações, tem que ser via concurso público, para fazer compras tem que ser via processo de licitação, então é tudo muito demorado, moroso e burocrático, né? Então, assim, a terceirização, a parceria com uma organização social é o caminho mais rápido e mais fácil, vamos dizer assim, né? A prefeitura, a Secretaria de Saúde vai repassar um valor, lógico que tem os critérios, né, de escolha, e aí essa organização social, ela consegue contratar médicos, consegue fazer as compras, né, que seja papel higiênico que falta, né, no posto de saúde e em outros equipamentos. Eu não sou especialista da área da saúde, né? Aí eu vou falar um pouquinho de como funciona na assistência. Nós também não temos recursos humanos suficientes para executar os serviços que são da nossa obrigação, de qualquer município, né? Então a gente terceiriza através de um chamamento público, a gente convoca as organizações, elas apresentam as propostas são avaliadas tecnicamente. Eu tomei um susto aqui, eu vou cortar a sua fala rapidinho. Tá. Entrou aqui, ó quem que está assistindo nossa transmissão aqui. Eu já pensei que fosse o ministro Osmar Terra, né? Eu falei, olha, nossa, foi a Cíntia aqui, mas não é o ministro, é o nosso querido Osmar Terra aqui de Ferraz. Um abraço para Jaqueline Mello, para Elizabeth, professora Beth, que está assistindo. Desculpa. Imagina. Então, como eu estava dizendo, é assim que a gente faz. Então, por exemplo, nós temos o acolhimento para crianças e adolescentes. A prefeitura, a administração não conseguiria manter, é uma residência, onde as crianças precisam almoçar, tomar café da manhã, se vestir, tem uma série de normas e de regras que a prefeitura não conseguiria dar seguimento numa execução dessa, por mais que fosse planejado. Então, assim, a solução é terceirizar. Lógico que pela assistência social a gente faz isso através das organizações da sociedade civil, que é um pouquinho diferente de organização social que atua na área da saúde, por exemplo. Certo. Então, hoje existem entidades que prestam serviço
né, para assistência social. Você pode citar pelo menos uma assim, que trabalha hoje no município, que seria mais ou menos, né, comparado ao que se quer fazer na saúde, com essa diferença técnica de ser uma OSC e não uma OS? Bom, uma bem conhecida aqui na cidade é o Lar Betânia, que é uma organização que hoje ela executa um núcleo de serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, e tem também o projeto profissionalizante para adolescentes. Perfeito. Então já existe, já acontece em algumas áreas, e quer se implantar isso na saúde. Esse projeto de lei que está na Câmara, amanhã nós teremos aqui a visita do vereador Odirley Martins, o vereador mineiro, para explicar direitinho sobre esse projeto que está na Câmara. Não vou cobrar de você o projeto, tem vereador que não leu, eu não imagino que você tenha lido o projeto inteiro. Eu sei que você deu uma lida porque você me fez algumas pontuações, né? Mas enfim, esse projeto ele não tem nada a ver com autorizar uma OS ou o prefeito a contratar uma OS no município, né? Não. Ele vai regulamentar a forma de contratação, seja a OS. Aí, como eu não me aprofundei, eu não sei dizer se está realmente falando de OS e de OSC, que tem aquela pequena diferença que nós conversamos, né? Mas ele, na verdade, ele não autoriza a contratar de maneira aleatória. Ela vai regulamentar a forma de contratação. Não significa que já vai ser feito e que com essa lei o prefeito vai poder contratar determinado OS, não. Certo. Aqui o Capo até comenta aqui sobre um caso em Mogi, né? Promotores estiveram na sede da Secretaria de Saúde, cumprindo mandado de busca, apreensão, Operação Ouro Verde, seria com relação a essa. Tivemos também o caso de Santa Isabel. Sim. Tivemos também o caso de, se eu não me engano, Biritiba Mirim. Tivemos um caso eu não me lembro o estado que foi, que pessoas de Mogi foram presas. Eu não sei se é esse o caso da Operação Ouro Verde. Eu lembro que teve uma operação que um estado, né, na região centro-oeste, teve um problema na saúde, mas pessoas que integravam a comissão, a entidade, né, que prestava serviço lá, a OS, eram de Mogi. Eu não sei se é esse o caso ou se o desvio é em Mogi. Vou averiguar, Capo, não vi esse caso. Eu já ouvi, assim, esse era um dos principais motivos, Capo, de eu ser contra a OS no início, né? Hoje eu vou confessar que eu estou em dúvida. Eu tenho que, para formar uma opinião, né? E eu não estou aqui nem para passar minha opinião para as pessoas, mas para formar uma opinião eu acho que eu tenho que ter algumas conversas a mais, e eu estou buscando essas conversas até para ajudar as pessoas em casa. Mas eu confesso que eu estou meio, né, indeciso nesse tema. E aí eu conversando com algumas pessoas com relação a esses casos que andam aparecendo aí de desvio em OS. Fato é, e aí que essa pessoa falou uma coisa muito interessante, uma pessoa ligada à Polícia Civil. Fato é, existe sim alguns problemas de corrupção, como existem em todos os lugares. Né? Em igreja, né, eu já vi casos em igrejas que são ali, não vou nem citar o nome da igreja para não gerar polêmica, mas é uma igreja que é tida como exemplo de administração, de recursos, de transparência e tudo mais. Eu já vi casos de pessoas lá dentro que estavam desviando dinheiro. Na verdade não era um desvio, a pessoa investia o dinheiro e depois devolvia depois de 3, 4 meses, mas assim, ela tinha o lucro de alguma forma. Então assim, tem em todo lugar. Agora, o fato dessas pessoas estarem sendo presas, de você ter essas operações, não significa que exista mecanismos eficientes de se... Com certeza. Né? Se hoje está sendo descoberto e as pessoas estão respondendo, no mínimo, por isso, é porque as pessoas, de uma certa forma, estão sim fiscalizando. E se há algum indício, alguma irregularidade,
Começa-se, lógico, existe procedimento, né? E começa-se um processo administrativo para depois, então, se for o caso, virar, inclusive, processo na justiça, né? etc. E isso a gente, depois dos últimos casos, antigamente a gente falava assim, mas peixe grande não vai preso. Nós temos um ex-presidente da República na cadeia, tivemos um por alguns dias, passou uns dias lá, né? Recentemente também já saiu, mas enfim, responde o processo e pode voltar para lá. Então eu acho que isso nos dá uma esperança de que as coisas elas comecem a melhorar nesse sentido, a corrupção comece a diminuir, até por inibição, né? Os exemplos acabam inibindo as ações como essa. E assim, é o que eu falo da participação no conselho. É muito fácil eu não ser atendida e sair reclamando. Agora, o que eu fiz para entender o que está acontecendo ali? Eu participei. De que forma que aquele secretário está utilizando o recurso que vem para o município? No conselho a gente consegue saber isso. Perfeito. E eu vou divulgando aqui as reuniões do conselho. Como eu disse anteriormente, o conselho está em processo eleitoral, né? Saiu hoje uma publicação no Diário Oficial, no Boletim Oficial. Eu ainda não li, né? Eu só tive a notícia de que saiu hoje. Eu vou ler e vou trazer informações para vocês em um texto daqui a pouco na página, mas amanhã a gente fala sobre esse assunto também, inclusive com a presença, mais uma vez, lembrando aqui, do vereador Odirley Martins, o Mineiro, para falar especificamente sobre isso. Bom, falamos sobre a importância dos conselhos, falamos sobre o trabalho da Secretaria de Assistência Social, que não é o Fundo Social, né? Não é. Pode dar uma explicação rápida sobre isso? Basicamente, o Fundo Social, ele atua na parte da solidariedade, né? Então, ele não tem uma verba específica, ele trabalha através de doações e ele procura reverter essas doações para a população, seja através de campanhas que as meninas fazem lá no fundo, ou seja da doação diretamente, né? Recebi e já repasso. Já a assistência social, ela é uma política pública, assim como a educação, assim como a saúde. Nós temos serviços que são normatizados, tipificados, é diferente da solidariedade. A gente busca, o objetivo é fortalecer a família, para que eles consigam caminhar sozinhos, né? Dar uma estrutura, seus direitos, né? Dar uma base. O que existe hoje de programa na assistência social, ou de equipamento na assistência social do município? Eu estou pegando a Cíntia aqui, vamos ver se ela é boa mesmo, porque não foi nada combinado aqui. Tá, então vamos lá. Governamental, na assistência social, a gente tem o setor do cadastro único. O cadastro único nada mais é do que a porta de entrada para vários benefícios, principalmente socioassistenciais, mas ele também acaba sendo a porta de entrada para outros programas. Por exemplo, o programa de habitação, é necessário ter o cadastro único, o passe livre estudantil, é necessário ter o cadastro único. E para os programas de transferência de renda da assistência, Bolsa Família, renda, etc. Nós temos 4 CRAS no município, eles estão espalhados aí nas regiões, e o CREAS, o CRAS, ele executa o PAIF, que é um serviço de atendimento às famílias e indivíduos. Então, através de grupos, dependendo das situações, ou até atendimentos individuais, elas fazem esse trabalho com as famílias. E tem o CREAS, que já é de média e alta complexidade, né? Onde eles atendem as famílias especializados, né? Então, são famílias que já tiveram os seus direitos violados. Criança, adolescente, pessoa com deficiência, idoso, adulto. Digamos então que o CRAS ele previne, né, ele evita, e o CREAS ele remedia. O CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, ele seria a porta de entrada para qualquer serviço ou benefício. Maravilha. Então a pessoa em vulnerabilidade, ou eu conheço um vizinho, eu sei que alguém está passando por uma dificuldade, eu devo primeiro lugar é o CRAS. Isso.
Perfeito. Fora os equipamentos governamentais, nós temos várias parcerias com as entidades, né, que são as organizações da sociedade civil, que elas executam os nossos serviços, que nós não teríamos perna para executar, né, nem recursos humanos e tal. Então, nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescente. São 6 núcleos em Ferraz. 6 núcleos de... 6 núcleos. Seriam casas de acolhimento, praticamente? Não, esses eles são executados meio período complementar ao da escola. O contraturno escolar. Seria os CJs, que a gente... Isso, é que o CJ é uma entidade, não é o serviço. O nome do serviço mesmo é de fortalecimento de vínculos. O CJ, então, ele tem vínculo com... Tem uma parceria com a assistência social e eles executam 3 núcleos. O atendimento é até 100 crianças e adolescentes, a idade vai de 6 até 18 anos incompletos, né? E no caso do serviço promocional, Nossa Senhora Aparecida, o antigo CJ, o pessoal continua chamando, né? Certo. Eles têm 3 núcleos. Nós temos a comunidade de Coping, ali na Vila dos Americanos, com 1 núcleo. Todos atendem 100 crianças e adolescentes. E nós temos o Olha Eu também, que é já antigo aqui na cidade, com mais 2 núcleos de criança e adolescente. Fora criança e adolescente, nós abrimos o ano passado 2 núcleos de atendimento ao idoso, uma meta de 50 idosos cada um. A entidade que participou e apresentou a melhor proposta foi o Olha Eu também. Então tem um núcleo lá no Margarida e um aqui no centro. E temos também um serviço de convivência para jovens e adultos, que quem executa hoje é a PAI, em parceria com a assistência social. Perfeito. Depois a gente vai para alta complexidade. Aí nós temos 3 núcleos de acolhimento para criança e adolescente. Um é o Lar Betânia e os outros 2 ele é executado pelo Luz Divina. E temos também um serviço de acolhimento para jovens e adultos, para adultos e famílias, que é executado pelo Olha Eu. E o acolhimento para idoso, que é o Luz Divina também. Perfeito. Então, assim, bastante coisa, muita entidade. E aí não é a assistência social, então são entidades que têm essa parceria, que a assistência social envia recursos. Muito interessante, eu vejo que tem assunto aí para falarmos aí por horas, mas nosso foco hoje vai ser a eleição do Conselho Tutelar. Deixa eu só ler uma pergunta aqui do José Simões. Após cadastro, em quanto tempo uma família poderá começar a receber Bolsa Família? Aí depende, Zé. O Bolsa Família é um programa do governo federal. Então, assim, nós no município, nós somos meros cadastradores. A gente realiza o cadastro. Se a pessoa tiver o perfil, atender as condicionalidades do programa, aí sim o governo federal libera um determinado valor para aquela família. Em média, eu creio que está levando aí de 1 mês a 2. De 1 a 2 meses. Perfeito. Bom, vamos lá, vamos começar aí. Gente, compartilha, você que está assistindo, muito obrigado pela audiência, mas não deixe de compartilhar aí a nossa live para que mais pessoas tenham acesso às informações que nós vamos discutir aqui. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a eleição do Conselho Tutelar. Antes da gente falar de eleição, é importante falar o que é o Conselho Tutelar, qual que é a função. Muita gente imagina que sabe, mas não sabe exatamente assim, como é que funciona. Pode falar para a gente, Cíntia? Vamos lá. O Conselho Tutelar, eles são eleitos pela comunidade, essa é a ideia, né, do processo de escolha, que 5 pessoas, cada Conselho Tutelar é composto por 5 membros, e eles vão representar as crianças e os adolescentes de todo o município, né? Buscando o principal objetivo é garantir os direitos deles. Perfeito.
Então, são 5 conselheiros, ele é deliberativo também, as decisões são tomadas, né, pelos... Sim, acho que assim, a principal função dele é atender crianças e adolescentes e aplicar as medidas cabíveis de proteção, quando for o caso, lógico, né? Quando tiver, de alguma forma, os direitos ameaçados ou violados. Perfeito. Bom, desde 2015, né, houve uma unificação dos processos eleitorais. Cada cidade tinha um mandato com duração diferente, começava a eleição em anos diferentes. Em 2015 houve a unificação, então, a partir de 2015, sempre um ano após a escolha do presidente da República é feita a escolha dos conselheiros tutelares, né? Então, todos os municípios esse ano têm eleição. A pessoa que ela tem algum interesse em ser candidato, o que ela precisa saber hoje, o que ela precisa ter de pré-requisitos para se colocar à disposição no Conselho Tutelar? Eu acho que principal, existem os critérios na lei, né, que ser maior de 21, reconhecida a idoneidade moral, residir no município, mas principalmente tem que ter um trabalho na área de proteção e defesa de crianças e adolescentes. Para conhecimento, o principal é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, um conselheiro, ele necessariamente tem que saber, tem que conhecer o ECA. Para Então, você que quer ser conselheiro tutelar, viu aí a dica, leia o ECA. Né? Antes de ler o edital, inclusive, para disputar, vai lá e leia o ECA. Você tem que ter o ECA praticamente decorado, né? Por que eu digo que tem que ser decorado? Você vê uma situação, você tem que automaticamente identificar que aquilo ali, né, está ferindo o direito do adolescente, qual a atuação que você deve ter naquele momento. Bom, eu estou aqui com o edital na minha frente, se você precisar de alguma coisa aqui, eu vou lá para o cronograma para a gente passar para as pessoas. Obviamente que a gente não tem as datas aí de cor. Esse edital, então, ele foi criado pelo CMDCA, né? Como foi esse processo? O Conselho de Direitos, ele tem a responsabilidade de fazer esse processo, de organizar, de coordenar, de realizar esse processo de escolha. Então, nós, em reunião, montamos uma comissão especial, formada também paritariamente, né? E essa comissão é que chegou, lógico que nós tivemos que verificar as resoluções que orientam sobre o processo de escolha, tivemos que buscar as leis municipais, e aí a gente chegou nesse edital, que foi aprovado pelo colegiado do CMDCA. Perfeito. O CMDCA, quem que é responsável, na verdade, por fiscalizar o processo eleitoral em si? O Ministério Público. Ministério Público. Então, para quem comete crimes eleitorais, a legislação é a mesma? Não existe ainda uma regulamentação específica para o conselho, para os conselheiros, né, para os candidatos. Então, a gente, por analogia, acaba seguindo a legislação eleitoral. Certo. Perfeito. Então, crime eleitoral, todo mundo já sabe quais são, né? De cor e salteado, a gente vai falar muito sobre isso. Existem práticas horríveis adotadas nessas reuniões de conselho, a gente conhece, né? Até comentamos um pouco sobre isso ontem. Acredito que por conta até da unificação e por conta da importância que vem sendo dada para o Conselho Tutelar, a fiscalização ela seja muito mais rigorosa esse ano. Então, para o pessoalzinho que a gente já conhece que gosta de fazer besteira, toma cuidado. É importante alertar que a promotora da Vara da Infância, no caso aqui de Ferraz é a doutora Carla, ela acompanha todo o processo desde a confecção do edital e no dia da eleição ela vai visitar os pontos, ela vai estar andando pelo município, né? Se ela pegar, por exemplo, um micro-ônibus chegando na porta da escola com um monte de gente descendo, é crime. A polícia é acionada e tal. Interessante, é bom a gente ficar atento com isso, viu, gente? Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui do José Simões, deixa eu dar uma olhada aqui.
Sobre o processo de escolha do conselheiro tutelar, como a sociedade pode fiscalizar esse processo da eleição e denunciar as situações de infração? Muito pertinente. Vamos lá, o CMDCA e seus membros, nós vamos estar espalhados nos pontos de votação. Mas é o que eu falei, é um crime. Se alguém estiver cometendo algum crime, é a segurança pública. A Polícia Militar, a gente já iniciou conversa, né, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, então nós vamos ter apoio no dia. E os munícipes que se sentirem aí prejudicados de alguma forma, podem buscar a primeira autoridade que tiver pela frente. E aí, já te digo, a eleição vai ser em outubro, né? Eu não sei quem será o presidente do Conselho de Segurança, mas independente, o Conselho de Segurança é uma entidade, digo que você pode contar com o Conselho de Segurança também, né? O CMDCA, o munícipe. Você que pretende disputar a eleição pode contar com o Conselho de Segurança também nesse trabalho. Vamos falar aqui um pouquinho do cronograma. Quem pretende se inscrever, só um detalhe que passou batido, que eu falei que a gente vai falar bastante sobre isso, esse requisito de comprovar a experiência de 2 anos com trabalhos. Como é que funciona, o que pode, o que não pode? Qualquer entidade que execute atendimento, proteção e defesa de direitos de criança e adolescente pode declarar, caso você tenha realmente trabalhado, né, comprovar esses 2 anos, ou o seu registro em carteira. Normalmente as entidades que atuam nessa área, elas têm o registro do CMDCA, seja de Ferraz ou do seu município, de outros municípios, né? Certo. Então, se apresentando o registro no CMDCA, eu vou saber que essa entidade atua nessa área. Entendi. Por exemplo, um funcionário de uma creche conveniada à prefeitura, ele pode participar e a comprovação, nesse caso, é válida? Também é válida, ele tem atuação no atendimento à criança. Perfeito, né? Eu acho que esse item é um dos mais importantes do edital, porque ele elimina aquela participação de pessoas que querem se promover politicamente, né? Eu quero participar para poder vir candidato a vereador depois, para mostrar força. Ou buscando um emprego, né? Que não é o caso. Falando em buscando emprego, até eu estou pensando em disputar essa eleição aí, porque... vamos falar um pouquinho desse assunto. Os benefícios, a duração, como é que funciona? Bom, o mandato do conselheiro ele é de 4 anos. Quando houve a unificação, também se regularizou aí essa situação, porque havia mandatos de 2 anos, 3 anos, e agora está determinado, né? Então são mandatos de 4 anos. Hoje aqui em Ferraz, o salário são 4 salários mínimos, né? Isso está definido em lei. Eles têm cobertura previdenciária, 13º, férias, tudo isso é previsão no ECA. Por isso que eu falo que o ECA é o mais importante. Ele vai te dizer qual é a sua atribuição, de que forma que você tem que agir, quais medidas você pode adotar e quais os seus direitos também. Vamos dizer que a Cíntia, que é funcionária pública municipal, ela queira disputar a eleição, ela ganhou a eleição. Como é que funciona? O salário, o cargo? Eu posso optar se eu permaneço com o salário que eu recebo hoje como funcionária pública ou com o salário de conselheiro tutelar. Tá. E o cargo, quando você voltar... É meu. É seu, está lá à disposição. É uma licença, digamos assim, uma licença não remunerada, né? Seria um afastamento não remunerado para eu exercer o cargo para que eu fui eleita, né? E aí, quando eu terminar o meu mandato, eu posso voltar ao cargo de origem. O cargo está lá garantido por lei que o cargo ele permanece. É importante ressaltar que as pessoas têm que residir no município. Isso é importantíssimo. Então não adianta você que é de Poá, de Suzano, de Mogi, falar assim, vou disputar em Ferraz porque lá o salário é melhor. Não dá. Tem que residir aqui, tem que comprovar quanto tempo. 2 anos no mínimo. 2 anos de residência no município.
sob pena de perder, inclusive, o mandato. Daqui um ano descobriu-se que aquela declaração era falsa por algum motivo, perde o cargo. Pode perder o mandato. A Cíntia até me comentou sobre casos que ela já, em cidades que ela já trabalhou, que ela já viu isso acontecendo, então acontece mesmo, tá? Então é bom evitar o risco. Para quem quer se inscrever, as inscrições começam no dia 6 de maio e vão até o dia 24, é isso? Nós deixamos aí um período de 30 dias aberto à disposição no site da prefeitura, né, para as pessoas poderem ler e dar uma verificada aí nas orientações, nas leis. Buscar a documentação, né, necessária. E mais agora, a partir do dia 6 de maio, vai ficar 15 dias úteis, abertos para as pessoas interessadas poderem se inscrever. Perfeito, 15 dias úteis do dia 6 ao dia 24. Isso. A pessoa se inscreveu até o dia 24, que presumo que seja uma sexta-feira. Na segunda-feira começa o período de análise de documentos. Isso. Essa comissão especial, ela vai analisar todos os pedidos de inscrição, vai verificar os documentos, se está de acordo com as exigências, né, do edital, e caso tenha algum problema, vai indeferir, né, o candidato. Deferir ou indeferir. E aí vocês vão poder ter acesso através da publicação no final desse prazo de análise, né? Certo. Digamos assim, foi publicada a lista de candidatos no dia 31, né, que é após a análise, dia 30 encerra a análise, dia 31 é publicada a lista. Isso. Eu fui indeferido. Acabou, já era? Não, aí se você se sentir de alguma forma prejudicado, a gente deixou aí um período para interposição de recursos, né? Aí esse período é de 3 de junho a 7 de junho. Lembrando que, gente, período de recurso, lógico que existe uma comissão que analisa isso, mas o período de recurso ele é para correção de alguma injustiça ou dano. Não adianta você deixar de me apresentar um documento e querer no período de recurso me apresentar aquele documento. Entendi. Você já perdeu o seu tempo, já né? Já foi o tempo de inscrição. Exatamente. Então, digamos assim, aí eu vou dar um exemplo aqui, você corrija. Ele apresentou lá um atestado de que trabalhou 2 anos numa empresa, mas vocês suspeitaram de alguma coisa, por isso indeferiram. E aí ele vai apresentar uma explicação, depois uma justificativa. Vai comprovar, olha, você, comissão, decidiu errado. Certo. Eu realmente trabalhei, tá aqui. Foto, isso tá aqui, vai fazer com que ele volte ao pleito, né? Ao pleito. Perfeito. A eleição, eu vou pular lá para... Temos aqui uma data de início da campanha, que seria dia 15 do 8, 15 de agosto. O Simões ele pergunta para a gente o seguinte: começar a campanha a partir de agora significa cometer um crime? Não, está errado? Posso começar? É o que eu falei um pouquinho. Não existe uma legislação específica para o conselheiro tutelar. No caso da campanha do conselheiro, ela não chega à mesma dimensão, né, de outras campanhas aí para outros cargos. E normalmente os conselheiros eles vão fazer o que? Eles vão fazer reuniões, eles vão conversar com os amigos, com a comunidade, vão pedir para que as pessoas vá no dia da eleição para votar, porque é facultativo. Eu fazer uma postagem hoje falando assim, gente, olha, eu sou candidato ao Conselho Tutelar. Não deve. Não deve. Não. Nós buscamos essa data fazendo analogia à campanha eleitoral nacional. Certo, então, perfeito. Aqueles períodos de, se eu não me engano, são 45 dias. Isso, agora diminuiu o tempo, 45 dias. Então, Simões, obviamente que você pode se mobilizar, Simões, acredito que pretenda participar do pleito, pode se mobilizar, ou quem for o candidato pode se mobilizar, mas não pode ainda se colocar como candidato, talvez como pré-candidato, como acontece na eleição, né? Até porque as inscrições nem foram efetuadas, você não tem certeza de que vai ser deferido
né, a sua inscrição. E esse período todo também, né, nós vamos tá fazendo reuniões com os inscritos, os que forem deferidos, nós vamos fazer a assembleia para sortear o número que eles querem utilizar, o nome que eles querem utilizar. Nesse período nós vamos decidir os locais de votação que ainda não estão decididos. Então é importante que o candidato inicie a campanha lá em agosto, quando já tiver toda essa definição. É um processo grande, apesar de não ter a mesma participação, né, de uma eleição normal, vamos dizer assim, mas ele é um processo grande, né? Então, até porque a eleição é em outubro, né? Você pedir voto agora, quando chegar em outubro, o cidadão já esqueceu, né? Então acho que óbvio que as pessoas, e aí eu vou falar aqui, você não está ouvindo, as pessoas elas começam a fazer cadastros, elas começam a, já existe essa mobilização, trazer lideranças que vão trazer outras pessoas. Então isso é natural, isso acontece em todo o processo, seja eleição para prefeito, vereador ou para conselheiro tutelar ou qualquer outro conselho. Existe sim esse tempo de mobilização, o que não é uma coisa pública, né? Isso acontece, né, normalmente em reuniões fechadas e tudo mais. Bom, acho que falamos bastante coisa, tem mais... sim, a eleição em si, né? A data da eleição, que vai ser no dia... 6 de outubro. No dia 6 de outubro. É o primeiro domingo de outubro. Primeiro domingo de outubro. Tem um pequeno equívoco aí no cronograma, né? No corpo do edital a data está correta, porém no cronograma acabou saindo como dia 8 de outubro, mas a data correta é 6 de outubro. 6 de outubro. O CMDCA já solicitou a edificação, tá? Então em breve já vai ter alterada aí essa data. Primeiro domingo de outubro. O voto é facultativo. Qualquer munícipe de Ferraz, tendo, lógico, seu título em dia, né, estando quites com as obrigações eleitorais, ele tem o direito de votar. Ele vai poder votar em um conselheiro. Perfeito, Cíntia. Agora, me fala uma coisa. Você tocou no assunto da eleição facultativa, do voto facultativo. Você acha que a nossa sociedade está preparada para o voto facultativo? Não. Não está? Não. E o maior exemplo disso é o Conselho Tutelar. Eu compartilho da sua opinião. Nós não conversamos sobre isso antes, né? Eu imaginava que você fosse responder isso. Só quem participou de alguma forma de uma eleição do Conselho Tutelar sabe o quão a sociedade brasileira está despreparada para o voto facultativo. O voto ele tem que ser obrigatório hoje até que haja uma mudança de cultura, né? E aí nós teríamos espaços esvaziados, né, nas eleições. E o pior, né, o espaço ocupado por pessoas que não necessariamente são aquelas que representam melhor os anseios da população. Exatamente. Não estou falando nada contra os conselheiros, estou falando contra as táticas usadas nas eleições do Conselho Tutelar para trazer pessoas para votar. As pessoas que vão votar não são pessoas normalmente que estão ali exercendo sua cidadania por consciência. Elas estão indo... tem coisas horríveis, eu prefiro não falar aqui, mas as táticas elas são horríveis, são coisas muito ruins, e se a gente pensar nessas mesmas táticas aplicadas a eleições presidenciais, ou para prefeito, ou para vereadores, nós teríamos pessoas de péssima índole ocupando cargos públicos. Repetindo, eu não estou falando contra os conselheiros, tem conselheiros ali, meus amigos, eu participei, muito competentes, conhecem o ECA. É uma área onde eu diria que você tem que ser um pouco técnico, você tem que ter paixão por esse cuidado aí com a criança, com o adolescente. Tem uma pessoa, por exemplo, e aí eu vou falar, quem que eu ajudei na última eleição do conselho, hoje ela é suplente, mas ela ocupa muito, né? Ela trabalha bastante, que é a Viviane. É uma pessoa que eu tenho uma divergência quase que completa com o perfil dela no que se trata de política, né, de modo geral. Ela é uma pessoa, ela é radical de um lado, eu estou muito próximo, né, do lado oposto, mas assim, então a gente tem altas discussões, mas a gente se respeita. Ela é uma pessoa
fantástica para a eleição do Conselho Tutelar. Eu imaginei que naquela época ela fosse a melhor pessoa quem eu pudesse apoiar, e eu fiz esse trabalho. Mas, assim, durante essa campanha nós vimos coisas absurdas acontecendo ali. O Adelson diz assim: bom dia, Danilo, onde posso tirar minhas dúvidas? Primeiro, você pode tirar suas dúvidas aqui conosco, pode mandar sua pergunta aí que a Cíntia responde. E, Adelson, você pode também procurar a Cíntia, né, na Secretaria de Assistência Social, que fica ali na Rua Santa Catarina, número 206, ou pode procurar a Sala dos Conselhos na reunião do CMDCA, que acontece... O CMDCA, as reuniões são todas as últimas quintas-feiras de cada mês. Porém, como nós estamos com aquele trabalho que você até foi convidado para participar, sim, Danilo, a gente tem se reunido todas as quintas-feiras, às 9h30, na Sala dos Conselhos. A Sala dos Conselhos fica no prédio da Prefeitura, no prédio onde está o protocolo da Prefeitura, numa salinha no corredor à esquerda. Toda quinta-feira, 9h30. A gente está fazendo aí uma discussão sobre a legislação municipal da política de atendimento à criança e adolescente. Até por conta dessas eleições, nós ali na Secretaria e no CMDC acabamos descobrindo que Ferraz tem pelo menos umas 10 legislações, sem revogar as anteriores. Está bem confusa, né, a questão da legislação aqui, sobre esse tema, é lógico, e aí a gente construiu aí em conjunto uma minuta, buscando juntar todas essas legislações aí municipais e complementar, lógico, atualizar, né. Nós não conseguimos ainda terminar, porque a gente gosta de que as pessoas participem, de que as pessoas colaborem, de que elas contribuam, né, de alguma forma, e quem estiver interessado e quiser participar, as portas estão abertas. Perfeito, então toda quinta-feira, às 9h30 da manhã, o CMDCA se reúne para discutir leis. Isso eu acho importante, gente, isso eu acho... Às vezes você fala assim, não, mas eu estou trabalhando, eu não posso. Aí você vai lá no Facebook e você vê vídeo de pessoas que criticam, aí, pessoas que têm interesse em disputar uma eleição. Criticam o trabalho que é feito atualmente. Cobre dessa pessoa que ela te represente, já que ela quer te representar politicamente, né, para que ela tenha seu voto no futuro, né, ela tem tempo para ficar pela cidade fazendo vídeos ou fazendo, enfim. Cobre que essas pessoas, eu não estou falando de uma pessoa, estou falando que tem centenas de pessoas fazendo isso hoje. Seria interessante você ter lá 10, 15 pessoas participando dessa reunião, interessadas realmente no bem da cidade. É aí que a gente percebe, né, quem está ou não de fato interessado em ajudar, em participar. Eu vou ler aqui a pergunta do Adelson. A gente vai voltar nesse assunto da minuta, até porque tem questões aqui, mas eu vou voltar na pergunta do Adelson. Ele diz assim: tenho interesse em participar da eleição, preciso saber cada passo a ser dado, me ajuda? Eu vou te ajudar, Adelson. O primeiro passo a ser dado é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, você vai entrar lá no site da Prefeitura. Vocês estão vendo aí na tela, deixa eu... como é que eu faço? Eu sempre me perco nisso aqui. Eu tenho uma forma de eu interagir. Mas enfim, entrou no site da Prefeitura, está aqui, ó, na abertura do processo de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar, você vai acessar o edital. Você vai ler o edital, é a primeira coisa que você tem que fazer. Além, é claro, do que já foi dito aqui, o conhecimento com relação ao ECA. Então, primeira coisa a fazer é acessar o site da Prefeitura e ler o edital. Importantíssimo. Lá você encontra tudo. O local de inscrição, que é... na Sala dos Conselhos. Na Sala dos Conselhos você vai apresentar os documentos. Não é hoje, não dá para ir lá agora à tarde. Isso. É a partir do dia 6. A partir de 6 de maio. 6 de maio. 6 a 24, se eu não me engano. Eu testando a memória dela. De 6 a 24 de maio. E aí tem que levar. Lá tem todos os documentos que você precisa levar.
tem as datas, tem tudo que você precisa saber. Todo o cronograma, né, daqui até o dia até após a eleição, porque os membros eleitos, eles vão tomar posse somente no dia 10 de janeiro, né? Então tem até a posse dos conselheiros, está lá naquele cronograma que nós publicamos no edital. Eu acho só importante, assim, que eu tô aqui, às vezes, dando até a minha opinião, né? Por exemplo, aquele rapaz que trabalha na creche e tal. Mas é importante lembrar que não sou eu quem decide, eu apenas represento o CMDCA aqui. Certo. Existe uma comissão que vai decidir sobre as inscrições, sobre as experiências das pessoas, né? Perfeito. Vou mandar um abraço aí, ó, para Andréia Bialocur, que está assistindo, para o Joel Miranda, meu grande amigo Joel Miranda, para o Rony QS, que também está nos acompanhando, e para todos que estão lá, Priscila Melim, minha esposa, um beijo, para o meu amigo Edson Henrique, atleta da IFBB, ex-atleta, né, o atleta, ainda não vamos dizer que é atleta, porque esse cara leva um estilo de vida super regrado, super rigoroso, fisiculturista. O Eduardo Chique, o Eduardo ou a Tata, né? Um dos dois, Eduardo Chique. E todo mundo que nos acompanha, um grande abraço, e eu vou pedir um favorzão para vocês, compartilhem essa live para que seus amigos também tenham acesso a essas informações, que é um bate-papo importantíssimo, muita informação, né? Para quem tem interesse em participar mais nessa área, eu diria que essa entrevista aqui, ela é tão importante quanto ler o edital, viu? Porque aqui a gente tira as dúvidas. Eu tenho alguns comentários do Simões. O Simões diz assim, é fato, existem a possibilidade de possíveis ajudas políticas que ajudam a eleger um conselheiro, por isso deve ser denunciado quando constatadas. A ajuda política em si, ela não digamos que é um crime. Por exemplo, um deputado, ele pode ajudar um vereador numa campanha, né? Enfim, a questão é usar de meios ilegais para isso. Isso realmente está errado e deve sim ser denunciado. Eu aprendo muito participando de diversos conselhos. É importantíssimo para quem quer ser prefeito da cidade. Muito importante. O melhor espaço de conhecimento para qualquer política pública é dentro do conselho. Exatamente. Para quem quer ser vereador, para quem quer ser prefeito. Isso. Ele delibera e ele fiscaliza, ele discute tudo sobre aquela pasta. Então, desde a forma como o gestor está querendo utilizar aquele dinheiro, se ele pode utilizar daquela forma, a gente passa por legislações, orientações nacionais, estaduais, municipais. Então, é o melhor espaço para aprendizado é o conselho. Perfeito. Eu acho fantástico. Eu acho que as pessoas deveriam cobrar. Vão ter 400 candidatos a vereador, vai ter até onde eu estou vendo aí, tem uns 30 candidatos a prefeito já na cidade. Provavelmente esse número vai se afunilando lá na frente, mas cobre isso do seu candidato, que ele participe ou use esse critério, né, como um dos critérios de seleção do seu candidato, porque se ele participa é sinal de que ele realmente está interessado em mudar alguma coisa, ou em aprender, porque como o Simões disse, né, a gente aprende muito, até porque conselho não é remunerado. Hoje eu sou secretário do CONSEG, do Conselho de Segurança da cidade, não ganho nada para isso, muito pelo contrário, né? A gente acaba gastando um pouco de deslocamento. E ainda acumula mais trabalho, né? Acumula mais trabalho, mas assim, é extremamente gratificante, porque eu vejo, por exemplo, pessoas reclamando que a fila está grande lá no posto de saúde. É ruim? É péssimo. É um problema? Mas por que a fila está ruim? Né? Quando você simplesmente vai lá e reclama, você não está ajudando a resolver o problema. Quando você participa de um conselho de saúde, você ouve, né, do gerente da unidade, ou você ouve do secretário, por que aquela fila está grande, por que ele não resolve.
E você acha que o secretário não seria de interesse dele acabar com a fila e falar, não tem mais fila, a gente atende todo mundo, está tudo certo, tudo funcionando, tudo bem? Ninguém iria reclamar dele, né? Se não fosse porque ele gosta da população, é simplesmente para não ter encheção de saco. Eu liguei para o secretário umas 5 vezes ontem, né? Coisa que, se tivesse tudo certo, eu não teria ligado. Mas, então, por que ele não faz? E aí, quando a gente participa dos conselhos, a gente entende o outro lado da coisa, e a gente tem a possibilidade, o que é mais importante, de sugerir mudanças. Né? Até você comentou da conferência, né, da saúde, nós também nós fizemos agora em abril a do idoso, então toda a política pública voltada ao idoso foi discutida nessa conferência, e é o espaço onde as pessoas têm oportunidade de participar da gestão daquela política. É muito importante, né? Então, é o que você falou, não adianta eu ficar reclamando se eu não estiver lá, se eu não entender o seu lado, por que você faz dessa forma, né? A gente tem que ouvir os dois lados e ainda ter a possibilidade de sugerir melhorias, outros serviços e por aí vai. Perfeito. Vamos lá, eu tenho alguns... Vou mandar um beijo para a Andréia, que é minha amiguinha, profissional suas. Legal. Trabalha com a gente. Não esquece de curtir a página, Andréia, marca lá, ativa a notificação. Para você que está assistindo no celular, quando você clica no vídeo, né, aparece 3 pontinhos lá em cima. Você clica nesses 3 pontinhos e clica lá em ativar notificações. Toda vez que a gente entrar com uma live aqui, você vai ser avisado. O José Simões ele comenta assim, eu não vejo o Conselho Tutelar participando ativamente dos diversos eventos e encontros que acontecem na cidade, ao contrário de outros conselhos que conheço em outras cidades. Não falta a participação desse órgão? Ô Simões, aí eu vou perguntar para você, mas assim, eu discordo um pouco disso, porque como membro do CONSEG, nós oficiamos sempre o Conselho Tutelar, assim como outras entidades, outros conselhos, a participarem. Convidamos via ofício e eles sempre mandam algum representante, né? Então, às vezes vai a Roberta, às vezes vai a Selma, às vezes vai... Então, sempre tem alguém representando o conselho, nem todas as reuniões, algumas reuniões realmente não vão, mas na maioria das reuniões sim, tá? Você quer falar sobre isso? O que acontece a demanda de trabalho para 5 conselheiros, né, para um órgão do Conselho Tutelar, ela é muito grande. Então, assim, aí é o que a gente está falando de ver o outro lado, né? Elas também todos são convidados sempre, né? De alguma forma eles participam. Às vezes não consegue, mas eu consigo entender o porquê da não participação. A demanda de trabalho realmente é muito grande. Nós temos aqui os acolhimentos de criança lotado, então por aí você verifica a quantidade, né, a demanda de trabalho que o Conselho Tutelar tem em Ferraz. Perfeito. O Adelson, ele questiona o seguinte, ele trabalhou já na delegacia, lavrando o boletim de ocorrência, por 4 anos, e ele fala que muitos atendimentos, a grande parte dos atendimentos que ele fazia lá envolvia crianças. Essa experiência pode ou não ser usada pelo... Olha, Adelson, eu não sei a atribuição do escrivão. Se for simplesmente lavrar o boletim, escrever o boletim, eu, na minha opinião, não aceitaria como proteção e defesa, né? Existe, assim, uma forma da pessoa que se inscreve, ela argumentar a utilização daquela... Claro. E aí o conselho delibera, a comissão vai deliberar. A comissão é quem vai decidir. Perfeito, Adelson. Então, assim, você vai usar essa experiência na hora de fazer a inscrição, você vai justificar o porquê, exemplificar... Pode descrever, né, a atividade dele. Descrever a atividade, enfim. E aí a comissão vai julgar, aí a Cíntia, vou até proteger a Cíntia aqui, ela não pode dizer se pode ou não ser aceita, mas a comissão deve julgar, e aí cabe o seu poder de persuasão aí nas palavras, você conseguir justificar bem isso. Uma pergunta muito importante, tá? Muito importante do Simões,
apoiada pelo Thiago Gouveia, que diz o seguinte, um abraço para o Thiago aí que também nos acompanha, um abraço para o meu amigo Robson Assis, professor Robson, professor de Educação Física, grande amigo meu. O Simões e o Thiago, eles perguntam com relação à capacitação. Eu sei que existe em curso aí a contratação de uma empresa para capacitar os conselheiros. Essa capacitação ela será antes da eleição, depois da eleição? Como que funciona isso? Legal. Bom, a previsão nas resoluções e nas orientações, né, eu vou chamar de formação, porque aí após a eleição, a gente tem lá os 5 candidatos mais votados vão ser convocados e nomeados para exercer a titularidade, né, e os demais ficam como suplente. Então, dentro desse processo existe essa formação. Então, todos os eleitos vão passar por essa formação, ela é obrigatória. Quem não passar por essa formação não vai poder assumir. Então, como você citou a nossa amiga Viviane, ela ficou de primeira suplente no outro pleito. Ela assume por diversas vezes durante o ano, porque ela cobre as férias, ou seja lá motivos de afastamento, né? E aí, se ela não tiver passado pela formação, após o processo de escolha, ela não poderia assumir. Aí, esse é um ponto. O CMDCA já, inclusive, aprovou na última reunião, vai promover, nós vamos aproveitar esse momento que é de processo de escolha, uma capacitação para qualquer interessado de Ferraz, tá? Lógico que eu vou limitar um número de 50 participantes, não que eu ache que eu vá ter 50 participantes, mas eu vou limitar. Infelizmente eu vou te dizer que não vai. Não, eu sei. Mas foi um limite que a gente se propôs, né? Nós vamos ofertar uma capacitação sobre o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Todos os que se inscreverem no processo vão ser convidados a participar e é lógico, quem tiver interesse na área vai poder participar. Eu ainda não tenho a data, porque como eu falei, foi aprovado na última reunião, né, as propostas que nós recebemos. E aí agora eu preciso do departamento de compras para eu poder marcar e dar início e poder convidar as pessoas para o curso. Perfeito, Cíntia. Eu ia te fazer algumas perguntas sobre esse processo de compras, mas eu não vou te colocar em maus lençóis. Obrigada. Eu sei que tem algumas dificuldades, o pessoal fala muito. Então, quer dizer, independente da pessoa, ela inclusive disputar ou não a eleição, ela vai poder fazer esse anúncio. O Thiago ele diz assim, pode anunciar só 49 vagas, porque uma já é dele. Oh, que bom! Já temos um participante, 2 que inclusive eu também estarei lá. Que tá? Bom! Acho que eu vou chegar no 50. Vai chegar no 50, eu tenho certeza disso. Se depender da gente aqui divulgando isso, é muito importante, porque assim, a gente precisa de pessoas capacitadas ocupando os cargos. São, de uma certa forma é um cargo representativo também, né? Você escolhe pessoas para te representar. O José Simões ele tem uma pergunta sobre a inscrição. Se 2 pessoas da mesma família ou um casal que seja, eles podem disputar, se inscrever para disputar a eleição? Eles vão poder até se inscrever, mas vai ter que abrir mão. Porque eles não vão poder exercer no mesmo conselho. Já tem 3 aqui já. Não, aí já... Não, eu digo, tem 3 para fazer a capacitação aqui já. Tá. Já tem o Thiago, a Adelson, o Simões, né, e o 4. Você vai chegar nos 50 fácil. Enfim, mas é importantíssimo. Eu acho que tem mais dúvidas chegando aqui, do Thiago. Uma outra dúvida, a entidade que emitir o certificado para o candidato ao pleito deve ser uma entidade do município ou pode ser atuação em outros municípios com a mesma finalidade? Importantíssimo. No edital, quando nós colocamos a entidade registrada no CMDCA, saiu o CMDCA de Ferraz de Vasconcelos. Porém, qualquer entidade que tenha registro no Conselho Municipal
vai ser contado e validado como experiência. Perfeito. Então você é morador de Ferraz, mas você trabalhou numa entidade lá em Mogi das Cruzes. Isso. Ou em qualquer outra cidade, você pode usar essa experiência para comprovar o seu tempo de participação. Perfeito. Nossa, que bate-papo gostoso, né? A gente está tirando dúvida muito útil, muito importante. Quem tiver mais dúvidas pode colocar aqui. Para finalizar, falamos sobre o Conselho Tutelar. Eu acho que tem muita coisa aqui já. Se tiver mais alguma dúvida que a gente responde, mas para quem ainda tiver dúvidas, para quem ainda tiver dificuldade, além de ler o edital, pode nos mandar as perguntas aqui, ou pode ir até a sala dos conselhos, né, ou até a Secretaria de Assistência Social. Ou na Secretaria, nós estamos à disposição. À disposição para tirar essas dúvidas, tá? Com a própria Cíntia. Quem mais lá pode atender? Olha, na secretaria, membros do CMDCA sou eu e o Reginaldo, que ele trabalha lá no gestor, né? Também. E dentro da sala dos conselhos, nós temos 2 pessoas lá que fazem o apoio administrativo a todos os conselhos, né, ligados à assistência, que é a Maria e a Gabriela. Por vezes, dependendo da dúvida, elas não vão conseguir sanar. Então, seria interessante, e a gente não fica lá às 8 horas diárias de trabalho naquela sala. Como você falou, o cargo de conselheiro é um cargo voluntário. Então, eu tenho o meu serviço e eu vou lá porque eu também dou muito apoio aos conselhos, né? Perfeito. Mas se por acaso nós não estivermos lá, vocês podem deixar por escrito as dúvidas, deixa com a Maria, que depois ela me entrega. Isso, ou então você pode vir até aqui, né, deixar dúvida comigo, pode mandar mensagem aqui, quer ver, ó que legal a gente faz aqui, ó. Acho que é aqui. Ó, você liga nesse número, manda um WhatsApp, não liga não, que normalmente eu tô gravando e não atendo, mas pode mandar um WhatsApp nesse número aí, que eu transfiro a sua dúvida para a Cíntia e a gente usa a sua dúvida para tirar dúvida de outras pessoas que possam ter, né, esse mesmo questionamento. Nós vamos acompanhar aqui todo o processo eleitoral, Cíntia. Inclusive você pode nos municiar de informações que a gente vai divulgar isso, toda a visibilidade possível para o processo eleitoral do Conselho Tutelar, bem como do Conselho de Segurança, do Conselho de Saúde e todos os demais conselhos. Ontem, agora fugiu o nome dela, ela me mandou algumas informações sobre o Conselho de Saúde. Me ajuda aí. A Dulce. A Dulce, perfeito. A Dulce mandou algumas informações sobre o Conselho de Saúde. E a gente vai falar sobre isso aqui nos próximos dias também. Vou fazer um texto daqui a pouco, vou colocar no ar na página. Não se esqueça, se você não curtiu ainda, curta a página Canal Delta. Para a gente encerrar nosso bate-papo, eu gostaria que você fizesse um convite, as pessoas falassem mais uma vez com relação à minuta e fizesse um convite para que elas participem da elaboração dessa minuta de lei. É importantíssimo, gente, é um texto que vai virar uma lei de iniciativa do Poder Executivo, né? O Poder Executivo manda lá para a Câmara e isso vai ser aprovado e vai reger aí o atendimento. Toda a política de atendimento à criança e adolescente. Às vezes, até em redes sociais, eu vejo muitas pessoas reclamando, né, que fica fazendo isso, fazendo aquilo, discutindo lei. Gente, a lei é o primeiro passo. Ela é fundamental para qualquer política, né? É o que regulamenta, é o que permite que se criem novos espaços ou que se faça novos serviços voltados, né, à infância e adolescência. E nós começamos essa discussão em dezembro, só para vocês verem como é demorado mesmo. Tinha, que nem eu falei, acho que tem, né, umas 10 legislações que estão vigentes, falando praticamente sobre o mesmo assunto. Então, é muito importante que todos participem. É uma forma de conhecimento, de você conhecer, né, o que o seu município propõe para o atendimento das crianças e dos adolescentes. E tem tido uma boa participação, não vou dizer que toda quinta-feira eu consiga, né, a sala lotada, né, mas
pessoal tem participado. O Conselho Tutelar participou, eles não conseguiram ir nas reuniões, mas nós fomos até eles. Então, a gente dá um jeito de ter a participação das pessoas. Nós já chegamos a uma minuta, né, um texto, que no momento nós estamos lendo, relendo, tal, para verificar se não ficou nada para trás, se tem alguém mais que queira contribuir com alguma coisa. Perfeito. Se puderem participar, serão muito bem-vindos. Inclusive o Thiago Gouveia diz assim, né, dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei. Tem que ser seguida. Agora, ter a possibilidade de participar da confecção da lei, ela exime, né, de qualquer reclamação que você possa fazer depois. Então, assim, a lei está sendo escrita, você pode ir lá na quinta-feira às 9h da manhã, 9h30 da manhã, 9h30, isso. E participar. Então, depois que a lei for aprovada, não adianta ir lá no Facebook e detonar o vereador que aprovou a lei, ou o executivo que mandou a lei. Nesse caso, as pessoas nem sabem que surgiu do executivo. A maioria das pessoas, principalmente aquelas que reclamam, imaginam que foram os vereadores e tal. Mas você tem a possibilidade de ir lá e participar e não reclamar depois apenas. O José Simões, ele pergunta se o Ministério Público tem acompanhado essa minuta. A gente ainda não tem uma reunião marcada, mas a gente tem preparado a documentação. Eles acompanham todas as eleições, né, a Vara da Infância, e através da nossa comissão a gente encaminha toda a documentação para eles. Como ainda o processo não iniciou, né, ele ainda está só aberto, a gente ainda não encaminhou nada, né, não tenho ainda nenhuma inscrição, etc. Nós temos inclusive uma reunião com a doutora Carla hoje para combinar, para falar sobre o processo, a forma que ela vai querer acompanhar, se ela quer participar das reuniões ou se eu posso somente encaminhar documentos. Aí depende, né, do promotor que está na... Até porque, assim, existem algumas premissas na elaboração de uma lei que elas têm que ser seguidas, né? A pergunta do Simões é pertinente, porque acredito eu que o Ministério Público possa dar um parecer pela constitucionalidade ou não da lei, de repente, acredito eu, estou errado. Sobre a minuta? Sobre a minuta. Eles, assim, eu acredito que seja até por conta de recursos humanos, né? Mas a gente convidou por diversas vezes Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, delegacias de polícia, Secretaria de Segurança, que aí eu tenho a participação, a GCM é sempre excelente na participação, mas infelizmente eles não conseguiram. O que eu fiz para ajudar? Igual eu fiz com o Conselho Tutelar. Eu encaminhei a minuta por e-mail para cada um desses poderes e no caso do Conselho Tutelar eles me chamaram, a gente marcou umas 2 ou 3 reuniões e nós batemos um papo lá sobre a minuta. Elas fizeram as contribuições delas, sempre importantes, e assim, nós demos continuidade, né? Mas assim, eu marquei um local toda quinta-feira, porque se eu puder, eu vou até lá naquele dia e tal. Perfeito, o convite continua aberto, né? Continuam havendo as reuniões. E pode contar comigo lá na quinta-feira, novamente estarei lá. Que bom. Né? Só tem um problema aqui, as gravações agora, vamos ver se os horários batem aqui, mas eu acho que dá para fazer. Termina a gravação aqui, corre para lá. Corre pra lá. É isso, gente. Eu acho que vamos ficando por aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas eu acredito que a Cíntia voltará aqui outras vezes, tá, para falar sobre a eleição do Conselho Tutelar e outros trabalhos que ela vem fazendo aí à frente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, certo? E no cargo dela na Secretaria de Assistência Social. O Simões, inclusive, ele parabeniza você pelo trabalho que tem feito à frente do CMDCA. Obrigada, né? E quem falou aqui, como as entidades podem cadastrar-se no CMDCA? Boa. Existe uma resolução que agora eu não vou saber te falar o número, mas entre em contato na sala dos conselhos com a Maria
que ela vai te passar essa resolução. Nessa resolução tem toda a documentação que a sua entidade precisa para ter o seu registro no conselho. É isso aí. Gente, no demais, vou ficando por aqui. Agradecer mais uma vez a sua presença, Cíntia. Foi fantástico o nosso bate-papo. Espero que muita gente assista espero que todos os candidatos aí, os possíveis candidatos, pelo menos assistam, e que muita gente assista para entender a importância do Conselho Tutelar e dos demais conselhos. Para você que assistiu, não se esqueçam de compartilhar, ainda dá tempo, o vídeo vai ficar no ar. Mais uma vez agradecer a sua audiência e até o próximo vídeo.